Graças ao Senhor por mais esse tempo juntos, diante dEle, diante da sua mesa. Precisamos tanto buscar a face do Senhor para que Ele nos ajude nesse tempo a termos o foco totalmente na pessoa dEle, na obra dEle. Temos entendido que esse não é um tempo de ensino, não é um tempo de exortação, é um tempo completamente focado em quem Ele é, sua pessoa e sua obra. Algumas coisas que nós nos esquecemos de esquecer. A palavra de Deus diz que o Senhor, por causa da obra do seu Filho, Ele se esquece das nossas transgressões. Dos seus pecados jamais me lembrarei. Essa é uma das coisas que nós esquecemos de esquecer. E o Senhor se esquece. Há outras coisas que nós nos esquecemos de lembrar. E é lembrar daquilo que o Senhor é e daquilo que Ele fez. Por isso Ele estabeleceu essa mesa, para que nós nunca nos esquecêssemos de lembrar. Ele disse para o seu povo no deserto: lembrai-vos de que fostes cativos no Egito durante 400 anos. Lembrai-vos. E Ele colocou aquele memorial diante deles. No Velho Testamento, a Páscoa. Hoje, diante de nós, essa preciosa mesa, que é o cumprimento espiritual de tudo o que a Páscoa era apenas uma sombra. Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então celebremos a festa, não com o fermento da malícia, da inveja, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então precisamos nos lembrar de lembrar do que o Senhor então quis que estivesse no centro, não apenas de nossas reuniões, mas que estivesse no centro das nossas vidas, dos nossos relacionamentos, enfim, de tudo que somos e de tudo que fazemos. A pessoa e a obra do Senhor Jesus. Então, irmãos, é privilégio imenso nosso. Nós podemos, cada domingo, nos assentarmos em torno dessa mesa, colocada aí no centro, fazendo memória do seu grande amor. Quando o povo de Israel jornadeava pelo deserto, o Salmo 78, gostaria de brevemente meditar com os irmãos em um dos versículos desse Salmo. O Salmo 78 descreve algo a respeito dessa peregrinação. É um Salmo de Asaf, e no Salmo, o verso 19 desse Salmo diz assim, a parte B desse versículo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Penso que essa é uma tremenda pergunta. Nós sabemos o que aconteceu com aquele povo, quando murmurou no seu coração, e até mesmo no seu coração voltou para o Egito, porque as coisas dali eram o que eles desejavam. Então nós sabemos como Deus tratou com paciência e com muita longanimidade aquele povo, durante todo aquele tempo. Mas finalmente a primeira geração ficou prostrada no deserto por causa da sua infidelidade, da sua incredulidade. E uma das marcas da sua incredulidade é esta, que nós estamos acabando de ler aqui. Eles chamaram aquele pão do céu, que era uma figura do próprio Senhor. O pão que desce do céu e dá vida ao mundo, nosso Senhor. Lá na sombra, no tipo, aquele pão era o maná. E num dado momento aquele povo disse assim: nossa alma tem fastio deste pão vil. Então isso mostra o quanto eles não seguiram na apreciação daquilo que o Senhor, na sua bondade soberana e nos seus cuidados, dava a eles no deserto como a sua ração, o seu alimento. Sabemos o que isso significa na figura. O Senhor queria mudar a dieta daquele povo, digamos, a constituição interior daquele povo, claro, na figura, no tipo do maná, né? Porque eles comeram aquelas comidas dos egípcios tantos anos, e nós somos aquilo que nós comemos, todos nós. Então aquilo é o que eles eram. Então quando o Senhor os conduz para o deserto, Ele lhes dá maná, sustentou-lhes com maná, aquele pão do céu, para que então eles entrassem numa nova relação
de conhecimento interior, na figura, claro, do maná. Não é? O maná era apenas orgânico, nós sabemos, né? Mas ele foi designado por Deus como um tipo importante para aquele povo, para que aquele povo viesse a depender dos tratos de Deus, dos cuidados de Deus, da provisão de Deus para o deserto, para que encontrassem Deus de uma forma que nunca haviam encontrado no Egito. Essa é a finalidade do deserto. O deserto é para que encontremos Deus de uma forma que antes não tínhamos encontrado. Então, quando eles rejeitaram o maná, eles rejeitaram encontrar Deus da maneira que Deus havia designado para que fosse por eles encontrado. A mesma coisa com relação à mesa do Senhor. Creio que quando o Senhor estabeleceu essa bendita mesa, preciosa mesa, seu desejo é que nós o encontremos. Agora, irmãos, vamos pensar nessa frase que nós vemos nesse salmo, essa pergunta. Pode acaso Deus, essa era a dúvida deles, pode acaso Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Penso que essa expressão é antagônica, né? Deserto e mesa, as duas coisas não têm nada a ver. Deserto não é lugar de mesa, deserto é lugar de nada. Uma mesa no deserto seria a provisão de Deus para o jornadear daquele povo. Quando? De que maneira eles poderiam encontrar uma mesa no deserto? O que isso tem a ver conosco e o que isso tem a ver com a mesa do Senhor? Amados, a nossa apreciação de Cristo, ela é a chave para todo o nosso jornadear aqui, neste mundo. Um dos motivos pelos quais nós não apreciamos o Senhor devidamente, não o único, mas um dos motivos importantes, significativos, é que nós apreciamos esse deserto demais. Nós apreciamos o mundo demais. Nós extraímos recursos do mundo demais. E nós vamos encontrando contentamento no que o mundo é. Se nós não tivermos experiências mais definidas do mundo como deserto, nós teremos muita dificuldade em apreciar o nosso Senhor. Porque nossa alma estará farta de pão no que significa este deserto. Vamos lembrar um pouco sobre isso no que se refere ao apóstolo João. Quando nosso Senhor Jesus partiu, depois da sua ressurreição, depois de 40 dias de testemunho aqui na terra, durante 10 vezes, manifestando aos seus discípulos a sua ressurreição física e literal, 40 dias, 10 vezes, 10 fala de um pleno testemunho. Nosso Senhor vai ao Monte das Oliveiras com seus discípulos e ele vai se ausentar da presença deles, ser encoberto por aquela nuvem, e daquela nuvem nós sabemos muito bem para onde ele foi. A Bíblia é muito clara em dizer que ele está à destra do trono da majestade nas alturas, no lugar mais supremo. Quando ele é encoberto por aquelas nuvens, aqueles anjos fazem uma pergunta para os discípulos. O que estáis olhando às alturas? Esse mesmo Jesus virá do modo como vistes subir. Então aquela nuvem os encobriu dos olhos dos seus discípulos. A partir daí, especialmente o apóstolo João, e nós dizemos especialmente porque nós conhecemos seus escritos, seus 5 livros no Novo Testamento. O coração de João se torna o coração de uma viúva, de um peregrino, de alguém que realmente jornadeava pelo deserto. Quando ele escreve o Apocalipse e vai falar sobre o espírito da Babilônia ou da igreja apóstata, daquela que já se afastou de toda a realidade espiritual, de quem Cristo é, de quem Deus é, de quem o Espírito é, de todas as realidades espirituais, João chama isso de a grande Babilônia. Ela parece com a esposa, mas ela não é a esposa, ela é a meretriz. Por isso a grande meretriz, também uma mulher, mas não é a esposa do Cordeiro, é a grande meretriz. Imitação, parece, mas não é. Então, quando João descreve essa meretriz, ele diz que ela diz assim consigo mesma. Preste atenção nisso. Estou assentada como rainha. Apocalipse 18, verso 4. Estou assentada como rainha. Viúva eu não sou, e pranto eu nunca hei de ver. O que essas palavras querem dizer? Que de alguma maneira, amados, o grande desafio que nós viveremos antes do retorno do nosso Senhor Jesus dos céus, para nós, para nos arrebatar para Ele, é mistura e acomodação com o mundo. Estou assentada como rainha, viúva eu não sou,
e pranto eu nunca hei de ver. Ora, o Sermão do Monte diz assim: bem-aventurados são os que pranteiam, os que choram, porque eles serão consolados. Mas sabe quando que nós choramos? Quando nós compreendemos o deserto no qual caminhamos. Que não há nada para nós aqui que possa ser motivo de uma habitação permanente, um regozijo pleno, um lugar de satisfação, de conforto, de acomodação, de descanso. Quanto mais o Espírito Santo abrir nossos olhos para vermos o deserto no qual caminhamos, paralelamente a nossa apreciação de Cristo aumenta. E o inverso é verdade também. Quanto mais nossa apreciação de Cristo aumenta, mais nós temos uma visão clara do deserto no qual nós andamos. Então essa pergunta do Salmo é muito significativa. Acaso Deus pode nos preparar uma mesa no deserto, ou nesse deserto? Qual tem sido o nosso coração na relação com este mundo? Não ameis o mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O que será que significa esse amar ao mundo nos nossos corações? Então, creio que, para que experimentemos a realidade espiritual maior dessa maravilhosa mesa que o Senhor preparou para nós, uma das coisas que precisamos é conhecer melhor esse deserto e pedir que o Espírito Santo nos dê luz para sabermos onde tem estado o nosso coração. Num lugar de acomodação, num lugar de paz, entre aspas. Muitos dirão naquele dia: paz, paz, segurança, enquanto não há paz. Essas palavras são direcionadas ao tempo imediatamente anterior à vinda do nosso Senhor. Paz, paz. Então pode Deus preparar-nos uma mesa nesse deserto? Sim, Ele pode. Ele o fez assim para o seu povo. Mas então que os nossos corações sejam desafiados a encontrá-lo de uma maneira mais profunda e termos uma avaliação do mundo mais adequada. Sabe, irmãos, uma das coisas mais difíceis com relação a este mundo é que nós lidamos com as coisas lícitas dele. E são essas coisas lícitas que vão capturando nosso coração, vão embaçando o nosso amor. É o comer, o beber, o comprar, o vender, o plantar e o edificar. Como foi nos dias de Ló, como foi nos dias de Noé, como nosso Senhor disse. Então essas coisas tão lícitas e normais, que fazemos uso delas cotidianamente, são elas mesmas que embaçam o nosso coração e que fazem nos perder uma realidade maior de quem é o nosso Senhor e do que é este mundo, para que nós possamos guardar os nossos corações incontaminados, aqueles que se utilizam do mundo sejam como se dele não utilizassem, porque a aparência deste mundo passa. Então essas duas verdades paralelas sempre vão andar juntas, e a mesa do Senhor mais uma vez será um grande termômetro para nós. O quanto nós temos apreciado a Ele e o quanto nós temos visto o mundo e o que ele significa. Há uma outra expressão no Salmo, Salmo 23, que também a palavra mesa é usada. E Davi diz assim, naquele lindo Salmo 23: unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Preparas-me uma mesa perante os meus inimigos. O Senhor não apenas nos prepara uma mesa diante da qual nós estamos hoje, nesse deserto, o mundo, mas Ele nos prepara uma mesa diante dos seus inimigos e diante dos nossos inimigos. Então, quando nós nos achegamos a essa mesa, esses são dois assuntos que saltam aos nossos corações e aos nossos olhos. Nossa apreciação de Cristo e o mundo, uma antítese. E a nossa apreciação de Cristo e a apreciação das suas vitórias. Essa mesa que Ele prepara para nós, amados irmãos, é uma mesa preparada diante dos seus adversários. Nós sabemos o que essa mesa fala. Ela fala de muita coisa e de muitas verdades. Uma delas é: tudo está feito. Tudo está feito. Há uma parábola das bodas em Mateus 22, em que Nosso Senhor mesmo propõe aquela parábola. E diz que aquele rei que preparou as bodas, Mateus capítulo 22, ele disse assim: vinde, os novilhos já foram abatidos, tudo está pronto. Que coisa preciosa é essa? Agora, irmãos, para que Nosso Senhor pudesse dizer isso, tudo está pronto, está consumado, ou tudo está feito,
Que tremenda batalha ele travou ali no Gólgota. Por isso ele nos chama para colocar nossa lembrança ali. Como que dizendo, olha, observe, a redenção de vocês foi muito cara. A redenção de vocês custou um alto preço. Vocês são meus. Não deixe o coração de vocês se contaminar com o mundo. Eu comprei vocês. Fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, amados, o Senhor, para nos preparar essa mesa, Ele combateu os seus adversários. Quais são eles? O pecado. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Esse não foi um adversário simples. Ele combateu a carne. Gálatas diz assim, aqueles que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Ele combateu o mundo, mais uma vez. Ainda em Gálatas diz assim, o mundo está crucificado para mim. Ele combateu o ego, esse tirano do nosso interior, que faz vivermos, que faz com que vivamos para nós, que vivamos de nós, que vivamos por nós, não é? Esse ego horrível, medonho, terrível. O Senhor também combateu esse inimigo, porque Paulo diz assim, e eu estou crucificado para o mundo. Então o Senhor também derrotou esse inimigo e podemos viver libertos dele. Ele também derrotou o próprio diabo, face a face. Colossenses diz que ele despojou principados e potestades. E os expôs, não lá num canto qualquer do mundo, mas publicamente no centro da nação, da religiosidade daquele tempo, né? Em Jerusalém. Embora fora das portas, em Jerusalém. Ele expôs publicamente principados e potestades ao desprezo, quando ele triunfou sobre eles na cruz. Então, irmãos, nós estamos fazendo memorial de todas essas coisas. Que vitória tremenda! Pecado, carne, mundo, ego, diabo, morte. Paulo, escrevendo para Timóteo, diz que ele destruiu a morte. Não, destruir a morte não é uma coisa pequena. Como que a Bíblia vê esse mundo? Sabe como a Bíblia vê esse mundo? Um grande caixão. E a tampa dele é o céu. Esse céu atmosférico. Ninguém tinha rompido a tampa desse caixão. Ninguém. Pessoas ressuscitaram no Velho Testamento, morreram de novo. Lázaro ressuscitou, morreu de novo. Mas um dia alguém ressuscitou e assumiu o poder de vida indissolúvel. Então ele rompeu a tampa desse caixão. E não apenas rompeu a tampa do caixão, mas foi mais alto, até o trono da majestade nas alturas. E está lá como âncora da alma, segura e firme, de que ele então venceu mais esse inimigo, o sexto, a morte. Ele então é garantia. Essa é a garantia de que quando ele se manifestar, nós ouviremos aquela voz ressoando aí por todo o universo. Tragada foi a morte, pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Graças ao Senhor. Então, irmãos, Espírito Santo nos ajude e nos conduza. Nós não estamos em um tempo qualquer. Nós estamos num tempo tremendo. Essa mesa não está posta para o mundo. Essa mesa está posta para a igreja. Essa mesa está posta para os redimidos do Senhor. Então, que o Espírito Santo nos ajude a ter a apreciação adequada do Senhor, da sua vitória. Preparas-me uma mesa perante os meus inimigos. E também do deserto desse mundo. Preparou-nos o Senhor uma mesa no deserto. Que Ele guarde nossos corações para Ele. Nosso Senhor está às portas, irmãos. Quanto mais nossa apreciação dEle crescer, mais a nossa apreciação da mesa dEle irá crescer. E mais a nossa avaliação das coisas que estão ao redor irá ser acertada. Para que o Senhor, quando vier, não nos encontre desajeitados. João, esse mesmo João, do qual nós estamos falando, esse que tinha esse coração de viúva quando o Senhor partiu, ele não conseguia ver mais o Senhor, e o seu coração não encontrou contentamento em lugar algum, por isso ele escreve o seu evangelho, seus epístolos, o Apocalipse, com aquele coração que anelava ver o Senhor. Amados, nós somos filhos de Deus, mas ainda não aconteceu, ainda não se manifestou o que nós havíamos de ser, mas Ele vai se manifestar. Era isso que João aguardava. E quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Porque haveremos de vê-lo como Ele é. Você vê quem era João? A expectativa dele.
aquele que um dia reclinou sua cabeça no seio do Senhor, agora não mais faria isso. Apenas em espírito, mas não em realidade, até que o seu Senhor viesse de novo. E João pudesse ter de novo, né, junto com os santos, essa oportunidade de tomarmos aquele café da manhã com o nosso Senhor. Aquele mesmo que ele preparou lá naquela praia, no mar de Tiberíades, para os seus discípulos, depois de ressuscitado. Essa é a nossa expectativa. Então esse mesmo João diz assim: quando ele se manifestar, dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Então que o Senhor guarde-nos, irmãos, guarde nossos corações nessa hora tão desafiadora, que a mesa do Senhor seja fresca para nós cada domingo, seja nova para nós, seja rica para nós. Não permitamos por nada que ela caia de alguma maneira em um ritual, em uma rotina, porque, amados, o que o nosso Senhor Jesus fez não tem nada a ver com isso. Ele fez algo que é novo, ele abriu um novo e vivo caminho. Ele fez algo que é fresco. João viu nosso Senhor no seu exílio em Pátimos, quase 60 anos, em torno de 60 anos depois da sua morte. Ele diz assim: eu vi um cordeiro, como que recentemente imolado. Esse frescor do sangue para Deus nunca perde o valor, nunca perde a virtude. Impossível, porque é o sangue do Deus homem, do Filho de Deus. Então nós precisamos sim ter uma oração no nosso coração. A oração é para que a mesa do Senhor não caia em um vazio, mas que nós tenhamos o significado espiritual dela cada vez que nós nos colocarmos diante dela. Um momento de quietude, um momento de admiração, um momento de adoração, porque tudo que o Senhor quer fazer nesse tempo é passear e andar entre nós e nos comunicar uma única mensagem, uma só. Eu sou teu, você é meu. Esse é o desejo do seu coração, nada mais. Não precisamos de nada mais. Então que o Senhor encontre esse lugar em nós e entre nós, quando nós nos reunirmos para partir o pão. Espírito Santo do Senhor nos conduz. Amém.